Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E trago para você a correção da questão número 2, segunda fase da prova de matemática 2022 da FUVEST, cujo tema é funções, domínio. A questão é muito bacana e propõe o seguinte: uma função f está definida no intervalo de menos 2 a 9 da seguinte forma. Para x pertencente ao intervalo de menos 2 a 2, f leva x em x ao quadrado e no restante do domínio o seu gráfico é formado por dois segmentos de reta conforme mostra a figura. Primeira proposta é a seguinte: apresente todos os intervalos do domínio da função f nos quais ela é crescente. Então isso aqui é muito simples, é visível, né? Então antes de iniciar a resolução da questão, vamos falar um pouquinho de domínio. Domínio é quem domina, quem manda, é o x. Então o x expressa o domínio de uma função. Aqui no caso a gente vai apresentar os intervalos do domínio da função f nos quais ela é crescente, ela cresce, né? Com o aumentar do x, aumenta-se o y, então ela cresce aqui nesse intervalo, veja, de 0 até 2, ela mantém-se constante até o 5 e cresce de novo do 5 até o 9, então esses são os dois intervalos onde a função é crescente. Agora, a segunda proposta é a seguinte: determine os valores de f nos pontos x igual menos 3 meios. Primeiro eu preciso saber, esse menos 3 meios está localizado em qual intervalo aqui? Se ele é negativo, ele vai estar nesse intervalo. 3 meios seria 1,5 negativo, então ele está mais ou menos aqui, está no intervalo que é regido pela função f de x igual a x ao quadrado, ou seja, o y é igual a x ao quadrado. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o valor que o y vai assumir é o valor do x ao quadrado. E isso acontece, essa função f de x igual a x ao quadrado, acontece no intervalo de menos 2 a 2, olha, nesse intervalo aqui. Então, esse valor está nesse intervalo, nós vamos dizer que f de menos 3 meios é igual a menos 3 meios ao quadrado, porque esse é o valor de x que vai dar 9 quartos. O segundo aí é 7 meios. Se você divide 7 por 2, dá 3,5. Ele está aqui no intervalo de 2 a 5. Esse intervalo aí, veja que a função é constante, né? F de x é sempre igual a 4. Aqui é 4, aqui é 4, porque f de x é o valor de y. O y em todo esse intervalo, ele é somente 4. Então, aqui no intervalo de 2 a 5, né? Então, também para 7 meios não vai ser diferente, vai ser 4. E por último aí, a gente vai procurar o valor equivalente a x igual a 8. X igual a 8 está nesse intervalo de 5 até 9. Agora eu preciso achar a lei de criação dessa função. Como que eu acho? Sempre, função no primeiro grau, ax mais b, y igual a x mais b. Quem é a, quem é x, quem é b? O x eu tenho aqui que é 5, no momento que o x é 5, o y é 4, olha o ponto aqui. No momento que o x é 9, o y é 6, então o que eu faço? Eu pego esses valores, substituo aqui no lugar de x e y. Aqui pegando esse ponto, o y vai ser 6, o x vai ser 9, então 9a mais b. Nesse ponto o y vai ser 4, o x vai ser 5, então onde era ax vai ser 5a mais b. E aí eu posso usar o método da subtração, ou seja, eu pego essa primeira equação e dela eu subtraio a segunda. Tipo aqui, 6 menos 4, 2, 9a menos 5a, 4a, b menos b, nada. 4a igual a 2, ou seja, a igual a 2 quartos, que simplificando numerador e denominador por 2 dá 1 meio. Achei o a. Como que eu acho o b? Eu volto aqui em qualquer uma das funções, substituo o a por 1 meio. Então fica 6 igual a 9 vezes 1 meio, que está no lugar do a, mais b. 6 é igual a 9 meios mais b. Passando 9 meios para o lado do 6, ele vai negativo. Nós vamos ter aqui no caso, tirando o menor múltiplo comum, 2 dividido por 1, 2 vezes 6, 12, 2 por 2 é 1 vezes 9, 9.
12 tira 9, sobra 3. Então B é igual a 3 meios. Eu tenho A, eu tenho B, eu venho aqui e escrevo a função y é igual a x sobre 2, porque o A vale 1 meio e é A vezes x mais B, que vale 3 meios. Está pronta a nossa função. Agora, eu pego esse 8 que está nesse intervalo, regido por essa lei de criação, substituo ele no lugar do x. Então vai ser f de 8 igual, porque f de x ou y é a mesma coisa, 8 sobre 2 mais 3 meios. Então, como os denominadores são iguais, eu posso somar naturalmente o numerador. 8 mais 3, 11, 11 meios, certinho? A última proposta aí é a seguinte: para cada valor de x pertencendo a esse intervalo aí de 0 a 9, agora já não pega do menos 2, agora pega do 0 ao 9, né? Considere o retângulo R de x com vértices nos pontos A, x e 0, B, 9 e 0, C, 9f de x e D, x e f de x. Escreva a expressão da área de R de x em função de x para x no intervalo de 0 a 9. Essa é muito boa, viu? Então eu vou ter que analisar isso aqui em 3 momentos. Nesse momento, porque é um tipo de função, nesse momento, porque é uma função quadrática, nesse momento, porque é uma função constante, e nesse momento, porque é uma função do primeiro grau crescente. No primeiro momento, considerando esse momento aqui, ó, função do segundo grau, que y é igual a x2. Então, para esse intervalo de 0 até 2, eu tenho o R, o retângulo, em função de x igual ao quê? Veja que a função está prontinha aqui, y é igual a x2, e eu tenho um ponto definido, somente um, que é 9, 0. Eu teria esse retângulo que vai oscilar em todo esse espaço aqui. Se eu for aumentando o y, vou diminuindo o x, né? Se for subindo, vai diminuindo o comprimento dele. Olha, tá vendo? À medida que ele sobe, diminui o comprimento. Então aqui eu não posso falar que a área é 20, que a área é 30, eu tenho que deixar uma fórmula em aberto. Então eu vou deixar 9 menos x. Por que 9 menos x? O x é essa variação daqui a aqui, porque essa é fixa, essa é 9. O x está aqui, olha, variando, pode aumentar ou pode diminuir. Veja que aqui, se eu pegar aqui, ele diminui, né? E ele aumenta. Então eu tenho que ter x aí para admitir essa variação. Então 9 menos x, que seria essa distância daqui aqui, que é o 9, que é do 0 ao 9, menos esse pedacinho, que eu chamo de x, multiplicado pelo x ao quadrado, porque aqui eu acho o y fazendo x ao quadrado. Veja, o y está subindo aqui x ao quadrado, então multiplicado por x ao quadrado. Um exemplo, se o x valer 2 aqui, por exemplo, eu venho aqui, coloco 9 menos 2 e multiplico por x ao quadrado, 2 ao quadrado. Assim eu vou ter 7 vezes 4, que dá 28. A área seria 28 nesse momento. Tem infinitas possibilidades. Se o x valesse 1, eu teria aqui 9 menos 1 vezes 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Então 8 vezes 1, 8. Agora, já analisei essa parte aqui da função do segundo grau, vou analisar essa função constante. Nessa função constante, veja que eu vou ter o x pertencendo ao intervalo de 2 a 5, e o R de x, o retângulo, vai ser igual a 9 menos x vezes 4, porque aqui essa altura 4 não varia. O y, aqui nessa parte azul, vai ser sempre 4. Então, qualquer tanto que eu pegar aqui o x, eu vou ter que multiplicar pela altura 4. Vamos pegar um exemplo. Ó, se eu tomar o x valendo 2, 9 menos 2. Por quê? Porque seria esse 9 que é tudo, tirando 2 fora, que fica 7. Tá vendo? Vezes a altura, que é 4. 9 menos 2, 7 vezes 4, 28. Mas esse retângulo pode vir para cá. Eu posso pegar aqui, por exemplo, 3. Vai ser o quê? Vai ser 9 menos 3, porque olha, 9 menos 3, eu tenho 9 aqui, mas eu não posso contar tudo que tem esse pedaço que não tem retângulo. 9 menos 3 vezes a altura, 4. 9 menos 3, 6 vezes 4, 24. Vou tomar mais outro exemplo, x valendo 4. Eu pego aqui 9 menos 4 vezes 4. 9 tira 4, sobra 5 vezes 4, 20. Veja que de 4 a 9 dá 5 vezes 4 da altura 20. Eu vou pegar o último exemplo aí, que vale para as duas funções, x valendo 5. Eu venho aqui 9 menos 5 vezes 4. 9 menos 5 é 4 vezes 4, 16. Já analisei esse pedaço, esse intervalo de 2 a 5. Agora vou analisar o intervalo de 5 a 9. Esse intervalo de 5 a 9
o que eu tenho nele? Veja, eu tenho a função pronta. R de x vai ser igual 9 menos x, toda hora tem que ter 9 menos x, que não vai ser o 9 todo, só da onde está começando até o 9, vezes essa função. Vou tomar um exemplo aqui, 6. Vamos supor que eu pegasse esse 6, ó, substituísse aqui 9 menos 6, aqui 6 dividido por 2, né? Mais 3 meios. Resolvendo isso aí, 9 menos 6 dá 3, 6 mais 3, 9 meios. Porque aqui, denominadores iguais, eu somo naturalmente. 3 vezes 9, 27. 27 meios. Vou dar mais um exemplo. Exemplo, se o x valesse 7. Se o x valesse 7, 9 menos 7, aqui no lugar de x, 7 sobre 2. Então eu vou ter 2, porque 9 tira 7 fica 2. 7, 3, 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Mas isso pode alterar de infinitas formas. Eu só dei exemplos aqui. Eu tenho que ter uma fórmula para todas as possibilidades. Agora é juntar isso aí tudo numa fórmula só, porque fala assim, escreva a expressão e não as expressões. Aqui eu tenho 3 porque é uma para cada intervalo, então eu tenho que juntar todas em uma só. Veja, eu vou pegar a primeira, que fala que é 9 menos x vezes x ao quadrado para o intervalo de x maior que 2, menor ou igual a 2. A segunda, que é 9 menos x vezes 4, no intervalo de x maior que 2, menor ou igual a 5. E a última que fala que é 9 menos x vezes x sobre 2 mais 3 meios, se o intervalo for esse último aqui de 5 a 9, ou seja, o x for maior ou igual a 5 e menor que 9. Aqui está a bonitona. Que você entenda realmente essa matéria que é muito importante aí na sua formação. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. Foi feita com todo carinho, pensando exclusivamente em você, aluno ou aluna dedicada que quer aprender de fato. Que Deus lhe abençoe e que você tenha sucesso nos estudos e na vida. Se você gostou, curte aí. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.